quer lugar mais propício para falar de direito do consumidor que um shopping? Vamos lá comigo que agora eu vou bater um papo com o advogado Marcelo Almeida. E tem lugar mais bacana para se fazer compras do que o shopping? Eu particularmente adoro. Mas uma coisa que a gente sempre precisa atentar é quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres na relação de compra quando a gente está aqui no shopping. Hoje eu estou aqui no Shopping Lindóia, nesse nosso programa especial, com o querido advogado Marcelo Almeida. Seja bem-vindo, querido, ao nosso Sinta-se Bem novamente. Muito obrigado, Cássio. O prazer é todo meu. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer, principalmente com uma pessoa tão comprometida assim com a comunicação. Isso a gente combinou. Agora eu estou fazendo a vez da gringa aqui, isso aqui a gente combinou. E justamente o nosso bate-papo é sobre isso, né? A gente está num ambiente de compra e venda, né? Que existem várias relações de compra e venda aí entrelaçadas. Nada melhor do que a gente bater um papo para as pessoas entenderem dentro do direito do consumidor o que principalmente elas precisam saber dessa relação de consumo num ambiente como o shopping, que é justamente um ambiente criado para proporcionar esse tipo de relação. Então eu começo te perguntando, Marcelo, justamente isso. Qual é a principal relação de consumo que existe dentro do shopping? Perfeito, Cássio. Sabe que o Código do Consumidor, ele veio, é um projeto de lei, uma lei de 1990 e começou a vigência em 91, certo? E a partir daí começou o equilíbrio nas relações. O que a gente tem que ter em mente sempre? A gente tem que ter em mente, tanto o consumidor quanto o fornecedor tem os seus direitos e seus deveres também. Aí está a relação equilibrada. Mas o mais importante de tudo, o que o consumidor sempre tem que procurar? Comprar ou adquirir ou contratar um serviço numa empresa, num fornecedor devidamente legalizado. Isso que a gente tem que ter sempre em mente, que daí a gente consegue buscar o nosso direito. Também a gente tem a nossa obrigação como consumidor em respeitar as regras. Te dou um exemplo. Por exemplo, aqui no Shopping Lindóia, por exemplo, aqui está claro, quem está operando neste mercado aqui é porque está devidamente legalizado. Ou seja, é um lugar seguro, eu vou fazer minha compra, eu vou ter a minha nota fiscal, eu vou ter o amparo legal sempre para buscar em alguma situação de litígio. Então esse cuidado sempre, vamos buscar o nosso direito, mas também vamos fazer os nossos deveres também. Porque às vezes a gente procura, eu digo a gente porque inclusive nós já pensamos nisso algum dia, buscar algumas alternativas mais baratas para compra, tanto de produtos quanto serviços, e depois na hora que estraga, que dá problema ou que tem que trocar, acaba indo tudo ralo abaixo porque o local não era devidamente licenciado, devidamente legalizado e a gente não consegue exercer o nosso direito. Aqui, como o Shopping Lindóia é e como isso existe nessa relação de shoppings, com certeza as lojas que cá estão vão permitir que o consumidor que ali consuma, seja serviço ou produto, busquem os seus direitos por esse motivo. Claro. Então, é muito importante agora essa questão a própria, assim, o comércio informal. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma situação que nós não temos a garantia nenhuma do produto que a gente adquiriu. Você vai comprar de alguém que não lhe forneça a nota fiscal, que não tem uma assistência técnica autorizada, e aí vão buscar onde nosso direito depois. Por isso que é importante. O outro cuidado, Cássio, que a gente tem que ter assim, ó, comprar algum produto, mesmo que de um terceiro, a gente tem que saber a procedência desse produto, sob pena de responder até mesmo criminalmente. Porque muitas vezes esse objeto pode ser objeto de uma infração, sabe? Então essa questão a gente tem que ter cuidado. Eu vou comprar, o Cássio vai me vender algum produto que ele tem. Cássio, tu tem a nota fiscal? Vamos dar uma olhada, eu quero ver a procedência do produto, entendeu? Isso é muito importante. Agora, sempre comprar no lugar devidamente registrado, porque a nota fiscal, ela é exigência para uma relação de consumo. Assistência técnica autorizada, muito importante também. Tem que mandar um produto que tem defeito na assistência técnica autorizada. Senão corre o quê? Vai perder a garantia do produto. E a garantia do produto, além do fabricante, que te dá em média 1 ano a garantia do produto, nós temos mais os 90 dias, que é a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Marcelo, o consumidor tem alguma vantagem nos acordos de compra e venda? Na tua opinião, quando elas acabam comprando num shopping como o Shopping Lindóia? Porque, por exemplo, a gente sabe que às vezes em relação de troca é uma coisa que a gente faz um acordo prévio com as lojas, os vendedores, os gerentes. Nesse ambiente de shopping, existe mais vantagens para o consumidor nesse sentido? O importante sempre, o que eu sempre comento com o pessoal,
Aí existe uma diferença, num outro momento talvez a gente converse um pouco, que é a respeito do comércio eletrônico e da compra no espaço físico. A questão é a seguinte, ó, eu comprei numa loja, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar e vou conversar com o gerente do estabelecimento. Eu vou perguntar para ele, olha, talvez eu vá comprar um presente, eu não sei se a pessoa já tem esse presente ou não, eu sei que a loja não é obrigada a trocar, salvo se tiver defeito o produto. Então, mas o que eu faço? Eu quero firmar um acordo, mesmo que verbal, com o gerente. Olha, é um presente que eu vou dar, ou vou em casa, eu vou experimentar depois, vou ver, eu posso trocar em algum problema? Aí ele vai dizer, sim, pode trocar. Então aí está firmado o acordo, mesmo que verbal com o estabelecimento. Agora, o grande cuidado é esse. Comprou no espaço físico, comprou na loja, o consumidor só tem direito à troca do produto se tiver defeito o produto. Não tendo defeito, o consumidor não tem esse direito. O fornecedor não é obrigado a trocar. Ao contrário do comércio eletrônico, comprou pela internet, sim. O prazo de direito de arrependimento dos 7 dias, que o consumidor tem o direito à troca do produto ou à devolução do valor pago corrigido monetariamente ou até mesmo desistir da compra. Para a gente finalizar essa nossa conversa, Marcelo, uma dúvida que eu tenho. Se há alguma coisa no código ou como se procede nesse sentido. O shopping em si pode se responsabilizar por algum dano ao consumidor causado por algum dos estabelecimentos? Ou seja, por exemplo, ter uma responsabilidade sobre as lojas que aqui estão nessa relação de consumo? Sim, perfeito. É excelente a tua pergunta, Cássio. Como as demais também, né? Sempre, né? Cássio, existe a responsabilidade solidária. Ou seja, o consumidor comprou numa determinada loja, ele tem a garantia daquela loja, certo? Em caso de litígio, em caso de algum descumprimento no Código de Defesa do Consumidor, o que acontece? Se precisar chamar em um processo para solucionar esse problema, sim, existe a responsabilidade solidária, porque um é responsável pelas lojas e os dois fazem parte da relação de consumo. Ou seja, responsabilidade solidária, a chamada responsabilidade objetiva, certo? Existe, adquirir um produto, passou a ser consumidor, tanto da loja como do shopping, por exemplo. Isso é verdade. Até mesmo é muito interessante também. Tudo é importante guardar. Você está no supermercado, você está no shopping, estacionou seu veículo lá, guarde o comprovante sempre do estacionamento. Isso é muito importante, que é uma prova documental. Certo, então, Marcelo, muito obrigado por esses esclarecimentos. E fica com a gente que tem muito mais ainda. Sinta-se bem aqui no Shopping Lindóia.